Olha só, a fase de hipomania mista e hipomania pura, ela é muito sutil e ela engana muita gente. Sabe por quê? Porque ela, por ser mais sutil, anota isso no seu caderno e sublinha. Ela se confunde com a sua personalidade, ela fica parecendo que é a sua personalidade. Por quê? Eu comparo a mania a uma fase de fogão. O fogão, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Enquanto a hipomania é um foguinho. Fogão contra foguinho. O foguinho, às vezes, pode até ser funcional. Como assim um foguinho pode ser funcional? Na sua cozinha aí acontece isso. Você usa o foguinho para aquecer a comida e aquecendo a comida você faz aí a comida gostosa para sua família. Então nem sempre ele é ruim. Às vezes ele é bom. Já o fogão, que é um incêndio completo, ele é ruim. Não tem como a pessoa passar por mania sem ser prejudicial para a vida dela. Já pela hipomania, tem como a pessoa passar e ela ser funcional para ela. Por quê? Porque são os mesmos sintomas da fase de mania, só que mais leves. E quando eles se transformam em mais leves, olha o que acontece. Na fase de mania, a pessoa pode gastar dinheiro até se endividar. Na hipomania, em geral, não é assim. Ela só gasta um pouco mais de dinheiro, mas ela não chega a se endividar. Olha só, na fase de mania, a pessoa pode reduzir a necessidade de sono. Então ela começa a dormir 3, 4 horas por noite e continua acelerado, cheio de energia. Pode, inclusive, virar a noite sem dormir. Na hipomania, em geral, essa redução do sono ela é mais sutil. Às vezes a pessoa está até dormindo 6, 7 horas por dia, por noite. Não é tão grave assim. No fogão, a pessoa pode ficar arrogante, grandiosa. Então, o que acontece com ela? Ela fica simplesmente brigando com Deus e o mundo, ou falando alto, ou falando acelerado, etc. e tal. Enquanto, na hipomania, ela começa a brigar com as pessoas ao seu redor. Só as pessoas que conhecem ela é que percebem. E essa é uma grande dica que eu dou para vocês separarem o que é um episódio foguinho do que é um episódio fogão. O foguinho, eu preciso conhecer a pessoa previamente para saber que ela alterou. Olha que interessante, pegue esse conceito que ele é muito importante. Olha só, a hipomania, que a gente chama de foguinho para facilitar a vida, a pessoa que conhece ela previamente vê que ela alterou. Mas o vizinho que não conhece, o caixa do supermercado, não vê que ela está alterada. Pensa apenas que é o quê? Uma pessoa mais falante, uma pessoa talvez mais expansiva. Só que quem conhece de perto vê que aquela pessoa mudou, que o jeito dela está diferente. Já no fogão, qualquer pessoa percebe que a pessoa está alterada. Porque as alterações são tão graves que mesmo se eu não conhecer a pessoa previamente, eu percebo que ela está muito alterada. Eu percebo que ela está falando alto demais, está falando rápido demais. Ou seja, aquilo ali não pode ser normal. É o que as pessoas visualizam. Logo, essa diferenciação entre fase foguinho e fase fogão é super importante. Porque a fase foguinho pode acontecer e a pessoa confundir ela como uma fase extremamente produtiva, confundir ela como a melhor fase da vida que a pessoa já teve. Então ela tem essa confusão. E se ela pensa dessa maneira, é óbvio que ela não vai contar para o médico. Porque ela não percebeu isso como doença. Ela achou que foi uma fase onde ela estava, abalando geral. Saindo muito, produzindo muito, dormia pouco, cheio de energia. Então é óbvio que a pessoa não vai contar isso. É por isso que lá no Método Voo Bipolar eu tenho uma ferramenta e uma aula que se chama o quê? Sua linha de vida. Onde que eu te ensino como que você vai começar a analisar desde lá de trás da sua vida. Desde lá de trás, quando você era criança, quando você era adolescente, e como reconhecer as fases que você passou para que você compreenda como se manifesta a sua bipolaridade. Isso é essencial,
Porque uma coisa é eu saber sobre bipolaridade, mas o que te interessa mais ainda é como é a sua bipolaridade. Você não precisa saber tudo sobre bipolaridade. Deixa esse trabalho com quem está trabalhando com bipolaridade, como eu. Você precisa saber muito bem da sua bipolaridade, como ela se manifesta. E para saber disso, você precisa olhar para essa ferramenta da trilha da sua vida, de como que na sua vida isso caminhou, como foram as fases ao longo da sua vida. Porque isso vai te dar informações importantíssimas. Lembra que para você assegurar um futuro melhor, você precisa conhecer o que já ocorreu no passado. Porque o passado me dá informações poderosíssimas, importantíssimas, para que eu me proteja no futuro. De que maneira? Primeira coisa, você precisa saber qual que é o polo predominante da sua bipolaridade. Anota aí no seu caderno, que eu sei que você está aí com o seu caderno, porque se você viu a aula de ontem, com certeza você não veio para agora sem seu caderno. Anota aí. Precisa saber qual que é o polo predominante da sua bipolaridade. O que seria um polo predominante, na verdade? Quem aí sabe qual que é o polo predominante da sua própria bipolaridade? Aperta o coraçãozinho aí. Deixa eu ver quantas pessoas realmente sabem qual é o polo predominante da sua bipolaridade. Vamos ver. Agora o contrário. Quem nunca nem ouviu falar o que é polo predominante, se é de comer, se é de passar cabelo, para que funciona isso, aperta o coraçãozinho agora e vamos ver se tem mais pessoas que sabem ou que não sabem o que é esse negócio de polo predominante, para que serve? De comer ou passar no cabelo. Vamos ver. Olha só, polo predominante dá uma dica importantíssima na bipolaridade, porque isso orienta o tratamento, e isso provavelmente diz para que lado vai aquela bipolaridade. Como assim? Para saber o seu polo predominante, você precisa saber que tem um polo predominante para depressão, neutro e para mania. Então são 3 tipos, para mania, depressão e neutro. Como que eu vejo isso? Você vai fazer a linha de tempo, que eu ensino você a fazer a trilha da sua vida lá no Método Voo Bipolar, e você vai contar quantos episódios de depressão você teve, quantos episódios de hipomania ou mania você teve. E aí você vai fazer o quê? Vai perceber se algum dos polos, mania ou depressão, tem 2 vezes mais episódios que o outro. Como assim, Renato? Explico, porque com exemplo é mais fácil. 4 episódios de depressão e só 2 episódios de mania, isso quer dizer o quê? Que é um polo predominantemente depressivo. Ó. 4 depressões, 2 manias. Isso quer dizer um polo predominantemente depressivo. Agora é o contrário. Eu tenho 8 episódios de mania e só 3 episódios de depressão. É um polo predominantemente para mania. E agora eu tive 5 depressões, 5 manias. Qual que é meu polo predominante? Nenhum. Não deu 2 vezes. É um polo neutro. Agora eu tive 8 depressões e 5 manias. Qual que é o polo predominante? Nenhum. É neutro. Então você aprendeu que precisa ter no mínimo 2 vezes o número de episódios do polo contrário. Simplesmente conte o número lá e veja qual que tem mais e se dá 2 vezes mais ou não. Se você tem 2 vezes mais episódios de um polo do que do outro, isso dá predominância do seu polo. Por que é importante, Renato? Só para saber? Saber é importante, mas isso também orienta o seu tratamento. Isso também vai orientar o seu tratamento. É importante ter isso em mente, até porque os gatilhos são diferentes. Só que agora, a maioria de vocês, quando eu estou falando isso, se vocês fizerem esse exercício, vocês vão ver que o seu polo predominante é a depressão. E a minoria de vocês, provavelmente assim, se a gente tivesse 3 pessoas fazendo esse exercício, 3 bipolares, 2 falariam que o polo predominante é depressão e 1 falaria que o polo predominante é de mania.
Basicamente é assim, a depressão é bem mais comum do que a mania. Existem pessoas que vão fazer só episódio de mania, só episódio de fogão. Ah, Renato, mas como assim? Anota aí, o nome bipolar é um nome bem ruim. Não diz exatamente o que é que nós estamos falando. Como assim, Renato? O que é que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que nem sempre a pessoa tem dois polos. Existe um tipo de bipolaridade que a pessoa tem só o polo de cima. Ela não tem dois polos. Então não é bipolar, né? Bi de dois, polar de polo. Não, ela só tem um polo de mania. Isso existe, Renato? Existe. No transtorno bipolar tipo 1, por exemplo, vários homens têm isso. Cerca de 30% dos homens com transtorno bipolar tipo 1 só tem o polo de cima. Das mulheres com transtorno bipolar tipo 1, cerca aí de 15% tem esse tipo de bipolaridade que é só para o polo de cima. Então a gente precisa mudar o nome, Renato? Precisa, mas a gente ainda não tem uma comunidade forte o suficiente para fazer isso, né? Quem sabe no futuro, né? E estamos falando da hipomania ainda pura e agora falamos da hipomania mista, que funciona quase semelhante à mania. Por quê? Porque ao invés agora da pessoa ficar mais alegre, mais expansiva, ela começa a ficar mais irritada, mais mal-humorada. Qualquer coisa ela começa a brigar. Isso é muito importante de entender, porque como é mais sutil a hipomania, isso se confunde com a personalidade. A pessoa não vê claramente que a outra está alterada. Ela fica achando que é da personalidade da outra pessoa. E isso aqui é que complica. Então, por que é que no transtorno bipolar tipo 2 tem mais divórcio do que o transtorno bipolar tipo 1? É estranho esse dado, né? Por quê? Porque o transtorno bipolar tipo 2, em teoria, é mais sutil do que o transtorno bipolar tipo 1. Então, por que é que dá mais divórcio, no final das contas? Porque no transtorno bipolar tipo 1, quando a pessoa entra numa fase de mania de fogão, todo mundo vê que aquilo ali é uma alteração, que ele provavelmente está doente. Mas quando uma pessoa com transtorno bipolar tipo 2 entra na fase foguinho, muitas vezes a pessoa só acha que ela é chata, que ela é mal-humorada, que ela é brigona, que ela é intolerante, que ela não aguenta esperar os outros, que tudo precisa ser no tempo dela. Vai falar que é uma pessoa difícil. Anota isso aí. Muita gente com transtorno bipolar tipo 2 não tratado corretamente tem a fama de ser difícil, de ser de personalidade forte, né? Como o pessoal diz por aí. Quando na verdade não é nada disso. Quando na verdade é transtorno bipolar que não está tratado corretamente.